Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior de Televisão. O programa de hoje, o tema são as estranhas nuvens em nossos céus. Nós vamos ver como esse tipo de evento ocorre com uma frequência relativamente grande, né, e como inexplicavelmente aeronaves têm panes ao passar próximas ou dentro de certas nuvens. Mas algumas pessoas poderiam perguntar, mas o que tem uma nuvem para afetar uma aeronave? Em princípio, tirando nuvens de gelo, de tempestade, que pode causar danos numa aeronave, inclusive destruir uma turbina, né, não haveria mais nada, né, de excepcional dentro de uma nuvem que pudesse causar esse tipo de problema. Mas existem outros fatores, né, que a ufologia pesquisa, né, são os casos onde os UFOs se camuflam dentro de nuvens. A primeira imagem que nós vemos aqui está ocorrendo sobre a região de Viborg, na Península Escandinávica. E nós vemos claramente um OVNI discoide lançando uma nuvem de vapor, né, e essa nuvem de vapor o está circundando. Né, ela vai formar uma nuvem e o objeto fica camuflado dentro dessa nuvem. Curiosamente, né, nós temos observado nos céus estranhas nuvens, nuvens que voam contra o vento, nuvens que possuem a forma lenticular, né, mas ao contrário das nuvens lenticulares normais, ela não se desfaz ao passar alguns minutos. Vemos nuvens fazendo manobras no céu, coisa que uma nuvem jamais faria, o que indicam que lá no céu interior existe um objeto voador não identificado camuflado. Será que esses objetos dentro dessas nuvens, né, causariam os problemas nos nossos aviões quando esses as atravessam? É uma tese a ser considerada. Nós sabemos que esses veículos emitem fortíssimos campos magnéticos que podem, né, afetar a instrumentação e até o sistema motriz dos nossos aviões. Então vamos ver alguns casos onde isso ocorreu, né? O primeiro data da época da Segunda Guerra Mundial, ocorrido nos céus de Bordeaux, na França, no ano de 1942. Ali havia uma base aérea da Força Aérea Alemã, da Luftwaffe, e naquela época, né, a Alemanha havia invadido a França. A Segunda Guerra Mundial, que começaria em agosto de 1939, já fazia mais de 2 anos, né, que estava em curso, e a Alemanha, como potência invasora da França, distribuiu, né, várias de suas aeronaves de caça em diversos pontos da França para evitar ataques aéreos por parte dos bombardeiros aliados. E naquele dia, de 1942, um fenômeno muito estranho ocorreu. Um dos pilotos que estava de folga, ele estava no seu dormitório, quando ele ouviu o alerta ser soado na base, imediatamente os pilotos correrem para os seus aviões. Naquela época eram os Messerschmitt Me-109, ou alguns denominam como Messerschmitt Bf-109, são as denominações desse avião. Era um caça monomotor a pistão com hélice. Ele era rápido para sua época, ele fazia um pouco mais de 600 km por hora, era muito bem armado, com 2 canhões e 2 metralhadoras. No caso da versão F, que provavelmente era a que estava em uso naquela época, ela era dotada de 4 metralhadoras pesadas de alta cadência de tiro, portanto o avião era muito bem armado. E eles viram quando os pilotos correram, subiram em seus aviões, eles decolaram imediatamente, ganharam altura rapidamente nos céus e subiram até uma grande nuvem que sobrevoava a base naquele momento. Para surpresa daquele piloto que estava de folga, ele viu quando os aviões passaram a realizar ataques a algo que aparentemente estava dentro da nuvem. Os caças mergulhavam em altíssima velocidade ali dentro, mas saíam fazendo manobras evasivas, ou seja, como se tivessem atacado alguém e estivessem realizando uma manobra de fuga para retornar ao ataque. Ele viu quando vários desses Messerschmitt, né, quase que um esquadrão completo de 12 aviões, começou a combater algo que estava dentro da nuvem, embora ele não visse, né, o que havia lá dentro. Não havia sinal de haver algo lá dentro, mas com certeza havia. Né? Na base havia ainda um radar, mesmo que ainda daqueles primeiros radares primitivos, indicando a presença de algo dentro daquela nuvem. E aquele combate, né, irreal continuou durando por vários minutos,
Os aviões sempre entrando em alta velocidade, executando os passes de tiro, realizando manobras evasivas, até que a nuvem acabou se afastando e os aviões voltaram a pousar. Especulou-se, né, que talvez um bombardeiro, né, aliado ou inglês ou norte-americano estivesse ali no meio. Fatalmente, se isso fosse real, ele teria sido abatido, ou existiria um risco de colisão muito alto entre os caças Messerschmitt e aquele bombardeiro. Fato que em momento algum ocorreu. Alguma coisa realmente estava dentro daquela nuvem, né? Sem sombra de dúvida, não poderia ser uma aeronave convencional, um bombardeiro ou um caça aliado, que a chance de sobrevivência dele naquelas condições seria mínima, né, diante da quantidade de caças que o perseguiam. Portanto, o que havia dentro daquela nuvem? Talvez um desses objetos camuflados, né, não sei se sobrevoando, investigando aquela região. Uma época de guerra, nós sabemos que os UFOs sempre sobrevoaram de modo intensivo regiões onde ocorrem batalhas, né? Desde a época de Alexandre o Grande até as recentes guerras do Golfo, né, que ocorreram, né, no final do século passado e início desse século aqui, né? Jatos da Força Aérea Israelense, Força Aérea Americana decolaram, sempre tentando perseguir estranhas aeronaves e jamais conseguiram interceptá-las. Bom, vamos para o nosso quiz de hoje, e a pergunta, né, é muito simples. Qual o nome, né, de um objeto análogo à esfinge de Gizé que está localizada no Brasil? Vou repetir a pergunta. Qual o nome do objeto análogo, ou seja, praticamente igual à esfinge de Gizé no Egito, que está localizada no Brasil? Seria a esfinge de Gizé, a Pedra de São Tomé ou a Pedra da Gávea? Vou repetir as alternativas aqui. Alternativa A, esfinge de Gizé. B, Pedra de São Tomé. C, Pedra da Gávea. Qual é o objeto, né, análogo à esfinge de Gizé que está aqui no Brasil? Daremos a resposta no último bloco aqui do programa. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já voltamos, né, com as estranhas nuvens em nossos céus. Então até já. Estamos aqui para o segundo bloco, Fenômeno UFO de hoje, falando das estranhas nuvens em nossos céus. Antes de darmos continuidade ao assunto, eu queria fazer um convite para você mais uma vez. Conheça a iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você disca e as simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão lhe dar todas as informações de como você pode se filiar, se associar a essa iniciativa que tanto nos tem ajudado a todos aqui da Rede Mundo Maior de televisão e também da Rede Boa Nova de rádio. Essa mensalidade que você paga, você pode até escolher o valor, né? Tem 3 valores, né? Você paga essa mensalidade, em troca, né, ela vai retornar para você. Retornar como? Uma melhora da qualidade da programação aqui da TV ou da Rádio Boa Nova, por exemplo. Vamos melhorar a qualidade dos programas com essa sua ajuda. Em troca, você, por exemplo, você pode fazer downloads dos programas de rádio que você mais gostar, você pode tê-los para ouvir quando quiser. Você vai ter eventos exclusivos como o nono encontro Amigos da Boa Nova, onde todos da rádio e da TV estarão presentes, para aquele congressamento, aquele bate-papo informal gostoso, né? Aquele abraço e aperto de mão fraternal. Então, conheça essa iniciativa, participe aqui conosco. 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Bom, continuando o tema aqui das estranhas nuvens, né? Agora nós vamos continuar ainda na Segunda Guerra, mas nós vamos mudar de região. Nós vamos para a região do Pacífico, próximo aos céus da Nova Guiné, onde norte-americanos e japoneses travavam uma batalha aeronaval extremamente feroz e eram comuns missões de bombardeio de ambos os lados, né? E um caso interessante ocorreu envolvendo um esquadrão de bombardeiros B-17, bombardeiros quadrimotores, né? Na época levavam quase 5 toneladas de explosivos, né?
aviões com um poder ofensivo razoável e defensivo também, já que eles possuíam de 10 a 12 metralhadoras pesadas para autoproteção. E numa missão dessa, um esquadrão de bombardeiros se dirigia ao lado oposto da Nova Guiné, onde se encontrava uma base japonesa, e quando alguns dos bombardeiros passaram por uma camada de nuvens, um deles simplesmente desapareceu de vista. Outros tripulantes de outras B-17 perceberam isso, né, ficaram preocupados porque não havia o menor sinal do bombardeiro, ele não havia lançado nenhum sinal de alerta contra caças japoneses que estivessem atacando, também não pediu socorro por algum problema mecânico, nada, o avião simplesmente, né, ao passar por uma camada de nuvens, evaporaram. A missão continuou, o ataque foi feito e o esquadrão voltou com um avião a menos, né, que se acreditou ter caído nos céus da Nova Guiné. O mistério perdurou por 29 anos. Esse bombardeiro viria a ser localizado na região em 1972. Para surpresa de todos, o bombardeiro estava no solo, pousado, perfeitamente intacto. E o que chamou a atenção das pessoas que o descobriram era o estado da aeronave. Para um avião que ficou 29 anos exposto a sol e chuva, né, e a umidade da selva, ele deveria estar em péssimas condições, né, de existência. Mas ele, ao contrário, o bombardeiro estava muitíssimo bem preservado. E quando as pessoas entraram dentro para investigar, eles descobriram que todas as armas estavam em condição impecável. Todas as metralhadoras defensivas do bombardeiro funcionavam, toda a munição estava a bordo. Chegou-se inclusive a se encontrar garrafas térmicas, né, com café, lógico, né, essa altura do campeonato, fria, né, com sopa. O fato é que o bombardeiro parecia estar pronto para a decolagem. Todo o equipamento dentro funcional, equipamentos de rádios, motores funcionavam normalmente. É como se o bombardeiro fosse novo, tivesse sido colocado ali naquele momento. A impressão que dava era essa. Mas o que não foi encontrado foi justamente o mais importante: a sua tripulação. Os 10 homens que compunham a sua tripulação nunca foram encontrados. Não se encontrou nenhum esqueleto dentro, né, nenhuma ossadura humana, nada. Né, nenhum vestígio de que os tripulantes tivessem saído do avião ou fugido, né, em meio àquela selva, nada. Né. Era como se o avião tivesse sido colocado ali e a tripulação simplesmente evaporado. É um mistério que perdura até hoje. Não se sabe se esse bombardeiro foi capturado por alguma nave extraterrestre, a tripulação teria ficado a bordo da nave ou o avião teria sido devolvido. Faz lembrar um pouco, né, aquele trecho do filme Contatos Imediatos no Terceiro Grau, né, quando é encontrado no deserto de, se não me engano, Sonora, no México, um esquadrão de bombardeiros navais Avenger, né, monomotores. Eles estão ali também em estado impecável, só que sem a tripulação. E no fim do filme Contatos, né, essa tripulação é trazida de volta, né, através da nave. Só que nesse caso, né, a tripulação jamais retornou. Outro caso interessante ocorreu nos céus de Portugal, com um esquadrão de 8 jatos F-84G, que equipavam a Força Aérea Portuguesa naquela época. Eles vinham de uma missão de treinamento e o piloto que estava à frente, que era o líder do esquadrão, avisou que havia uma camada de nuvens e que eles pretendiam cruzá-la, né, para depois realizar uma série de exercícios. O curioso é que após os F-84 passarem através da nuvem, todos eles tiveram desarranjos mecânicos e os 8 aviões caíram. Né. Isso é praticamente impossível de ocorrer num esquadrão. 8 aviões terem pane ao mesmo tempo e todos caírem. Né. Os pilotos tiveram que ejetar de suas aeronaves e uma análise feita nos destroços dos 8 jatos nada revelou que pudesse ter causado a queda daqueles aviões. Aí aquilo que eu comentei no início: será que dentro daquela nuvem onde os jatos passaram haveria um UFO e o campo magnético teria afetado o funcionamento das turbinas? Nunca vamos saber. O fato é que a Força Aérea Portuguesa, né, ficou sem 8 aviões e teve que mandar buscar os seus pilotos que haviam ejetado em segurança no solo. Outro caso parecido com esse ocorreu meses depois, né, próximo à cidade de Norfolk, na Inglaterra, né, onde 6 caças a jato Hawker Hunter
como esse da imagem que vocês estão vendo, estavam voando numa missão de treinamento, e o líder do esquadrão também comunicou que ele iria cruzar uma camada de nuvens, iria ganhar altura e iriam fazer alguns exercícios a elevada altitude. O fato é que quando os 6 Hawker Hunter cruzaram a nuvem, né, todos eles também enfrentaram problemas mecânicos e os pilotos tiveram que ejetar dos seus aviões e os 6 aviões caíram. A mesma situação absurda da esquadrilha de F-84 da Força Aérea Portuguesa, eventualmente praticamente impossível um esquadrão inteiro aparentar um problema mecânico e todos os aviões caírem, né? O caso seguinte nós vamos ver que ocorreu nos céus da ilha de Porto Rico, né, envolvendo aí nesse caso já 4 caças supersônicos F-100 da Força Aérea Americana. Mas nós vamos relatar esse caso logo depois do nosso segundo intervalo. Vamos dar a resposta do quiz, vamos terminar esses casos e vamos dar o modo de entrar em contato conosco. Então vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos com a última parte do fenômeno UFO de hoje. Então até já. Estamos aqui para o último bloco, fenômeno UFO de hoje, tratando a respeito das estranhas nuvens nos céus. Antes de darmos continuidade ao assunto, nós vamos para a resposta do quiz de hoje. E a pergunta era muito simples. Qual o nome da estrutura análoga à esfinge de origem desconhecida que está localizada no Brasil? Primeira alternativa, esfinge de Gizé. Alternativa B, Pedra de São Tomé. Alternativa C, Pedra da Gávea. A alternativa correta é a Pedra da Gávea, localizada no estado do Rio de Janeiro, né, que você analisando a imagem, você vai ver que se trata realmente de uma esfinge, mas numa escala muito maior, né, a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Inclusive, devido à erosão, né, ao longo do tempo, a parte onde estaria a cauda do animal, ela caiu, né, a pedra cedeu e hoje já não existe mais a cauda. Mas você, olhando, você vai ver uma estrutura análoga a uma esfinge, você vê a parte animal, o rosto humano, já muito desgastado, é verdade. E uma coisa curiosa, ao que parece, existem inscrições fenícias ali na Pedra da Gávea do Rio de Janeiro. Existe uma estranha energia residual local que prejudica motores de aeronaves que tentam se aproximar, né, dela, passam a ter falhas mecânicas. Então existe um raio, né, onde as aeronaves podem se aproximar de modo seguro sem sofrerem, né, esse efeito dessa energia residual. Então, a alternativa correta, Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Bom, vamos dar continuidade aqui, né, às estranhas nuvens do céu. O caso seguinte ocorreu na Alemanha, próxima à cidade de Colônia. Ali 4 caças a jato bissônicos F-104 da Luftwaffe, a moderna Força Aérea Alemã, faziam um voo de treinamento e a mesma coisa. O piloto comunicou que ele iria atravessar uma camada de nuvens para se aproximar do aeroporto para o pouso dos 4 aviões. E imediatamente após passarem essa camada de nuvens, os 4 F-104 apresentaram problemas mecânicos. Os pilotos foram obrigados a ejetar, saltarem fora dos seus aviões e os 4 F-104 caíram no chão, né, sendo perda total. Novamente, é impossível 4 aeronaves apresentarem problemas simultâneos pelo simples fato de atravessar uma nuvem, a não ser que algo estivesse ali e talvez tivesse interferido com aquelas aeronaves da Força Aérea Alemã. Bom, uma imagem bem curiosa, essa já numa região, né, muito discutida, que é a região do Triângulo das Bermudas. Lá no final dos anos 60, um quadrimotor turbohélice P-3 Orion da Marinha Americana, o P-3B, né, uma aeronave de vigilância antissubmarina norte-americana, fazia um voo naquela região. E tudo normal, né, nada estava sendo detectado, quando eles estavam numa altura mais ou menos de 25 mil pés, na faixa de 7,5 km a 30 mil, 9 mil metros de altitude. O piloto e o copiloto viram uma estranha nuvem no céu. Aí eles descreveram ela como parecida com um sorvete de casquinha, ou seja, um cone embaixo, né, que seria a massa, e a cúpula, né,
que seria o sorvete. Mas vamos dizer, a casquinha e o sorvete não estavam unidos, havia um espaço de céu, né, de algumas centenas de metros entre aquela estrutura de nuvem parecida com a casquinha de sorvete e a parte de cima que seria o sorvete. Era muito estranha aquela formação de nuvens e alertou a tripulação do P3, inclusive o piloto e o copiloto chamaram o engenheiro para que ele observasse aquilo. Um dos técnicos de radar do avião vieram observar aquele estranho objeto e o que alertou a tripulação é que, passados vários minutos, as nuvens não se desfaziam, né? A forma se mantinha, apesar do vento, né, que existia aquela altitude, aquilo não afetava aquela estranha casquinha de sorvete que eram aquelas nuvens. E o piloto resolveu se aproximar para observar aquilo de perto, porque ele nunca havia visto um fenômeno assim. Quando o P3 virou a proa em direção à estranha nuvem, um intenso feixe de luz saiu daquela nuvem e ele começou a rodar pelo céu. Parecia, a impressão que dava, que o piloto teve, é que aquela luz procurava o P3, né, da Marinha, como se aquilo quisesse focar no avião. O piloto achou aquilo muito estranho, era um feixe de luz muito intenso, muito forte, não havia explicação, não era um raio, né, de uma tempestade, por exemplo, era uma luz contínua, extremamente forte, que parecia buscar o P3. E o piloto, né, já sabendo da fama daquela região, resolveu alterar o curso, né, do P3 e avisou a tripulação que ele iria deixar aquela região para alívio de todos, né, e iria fazer a sua missão de treinamento num outro ponto da região, no Triângulo das Bermudas. Deixada aquela região, a tripulação do P3 nada registrou. Detalhe curioso, o P3 possuía um sofisticadíssimo sistema de radar e detecção magnética para buscar navios e submarinos e outras aeronaves. Nada foi detectado, apesar do intenso feixe de luz projetado provavelmente por um UFO que estava dentro da nuvem. Os radares do P3 nada detectaram, e isso às vezes acontece, né? O UFO não é percebido pelos nossos radares, tanto de solo como em outras aeronaves também, né? E a última imagem aqui, né, um estranho fato ocorrido, né, nos céus do Alabama, né? Quando um F-111, um caça bissônico de 2 lugares, asa de geometria variável, ou seja, móvel, né? A asa se inclina para trás do avião quando ele quer aumentar a velocidade. Ele estava sobre os céus de Mobile, no Alabama, também em missão de treinamento, e o piloto, ele disse que iria subir, passar por uma camada de nuvens, buscar um céu mais aberto, onde ele iria continuar realizando seu treinamento. O controle de solo deu autorização para que ele subisse. Ele imediatamente aumentou as potências dos seus 2 motores. O jato rapidamente ganhou velocidade e altitude, e quando ele estava cruzando as nuvens, ele disse o seguinte: olha, estou no fim da camada de nuvens, vou entrar em céu aberto e vou passar a voar em visual, sem usar instrumentação de bordo. Foi a última comunicação daquele F-111. Nunca mais se ouviu falar dele, jamais se encontrou a aeronave novamente, nem destroços, mas se ela tivesse sofrido algum acidente, sofrido alguma pane, alguma coisa e tivesse caído. Como nós vemos, né, existem estranhos eventos em nossos céus e em alguns casos parece que os nossos veículos e tripulações são literalmente pescados dos nossos céus, fisgados, e tem a sua origem como um grande mistério. Era o que nós tínhamos a falar a respeito desses estranhos eventos, e mais uma vez eu queria fazer aquele convite para você. Dúvidas, sugestão de pauta, críticas para melhorarmos os programas, é muito fácil entrar em contato conosco. É fenomenofo@redemundomaior.com.br. Você entra em contato direto aqui conosco, faz a sua crítica, a sua sugestão de pauta, dê a sua opinião para que possamos fazer cada vez mais e melhor o programa aqui. Queria desejar uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Forte abraço e até lá!